Se você consome pornografia na internet e sente que os seus resultados na vida poderiam ser melhores, assista esse vídeo até o final. Esse vídeo é para você. Nós vamos falar hoje sobre pornografia na internet, o uso de pornografia na internet, mas nós não estamos aqui tratando sobre rótulos, por exemplo, de liberdade de expressão ou censura. Nós não vamos falar aqui também sobre moralidade ou imoralidade, não é isso. Nós não vamos falar também sobre informação vital sobre vida sexual das minorias versus heteronormatividade, a tirania da heteronormatividade. Nós não vamos falar sobre isso, nem sobre rótulos. Nós vamos falar sobre as consequências do consumo de pornografia na vida do ser humano, em especial na vida daqueles que são casados. Pesquisas científicas mostram que a retirada da internet, da pornografia, aliás, vamos reformular essa frase aqui. As pessoas que param de consumir internet, elas reportam melhoras em diversas áreas de suas vidas. Alguns sintomas são reportados por pessoas que consomem constantemente a pornografia na internet. E hoje nós estamos vivendo em um mundo que existe uma facilidade enorme de se encontrar material pornográfico. São grupos de WhatsApp, sites pornográficos, e a pornografia ela se elevou nos últimos anos para um patamar jamais experimentado pelo ser humano em qualquer época da humanidade. Inclusive, um dos materiais que eu li, a pessoa diz que em 10 minutos um ser humano vê mais corpos pelados, mais corpos nus, do que seus antepassados viram em uma vida inteira. Isso em 10 minutos. Mas qual que é o problema, Kepler, com relação ao uso de internet, de pornografia na internet? Os Estados Unidos já têm considerado o uso de pornografia, o uso de internet, da pornografia na internet, como um caso de saúde pública. Já existem leis trabalhando para melhorar as políticas de privacidade dos sites pornográficos, e o Senado americano já tem tratado isso como um problema de saúde pública. Existe uma reportagem do Washington Post, cujo título é "Você acha a pornografia imoral?" Isso não importa. O que importa é que as consequências da pornografia na internet têm trazido tem tornado o caso algo problemático na saúde pública. Mas por que, Kepler, que isso acontece? Porque pesquisas científicas mostram que existe um aumento de ansiedade, vergonha, timidez, depressão, TDAH, ou seja, transtorno de hiperatividade, problemas de performance sexual, dificuldade no orgasmo, disfunção erétil, efeitos negativos nas relações com parceiros, preferências dos usuários por pornografia na internet ao sexo de verdade, necessidade do aumento no uso de pornografia. Aqueles que consomem pornografia na internet, eles começam a trazer algumas preocupações, como, por exemplo, performance, se preocupam muito com a performance, tamanho do pênis, habilidade de sustentar a ereção e aumento no uso da pornografia com necessidades mais intensas de pornografias maiores. Olha que informação. E por que eu resolvi trazer isso aqui? Porque a pornografia foi algo que já me atormentou durante muito tempo. Algumas pesquisas, olha, agora eu quero falar sobre os desafios das pesquisas científicas. Enquanto os avanços tecnológicos são muito rápidos, os produtores de pornografia na internet, eles recusam a assumir
que alguns desses sintomas acontecem com relação aos usuários. E é exatamente o comportamento que as indústrias de tabaco tinham em relação ao câncer de pulmão. Negavam a existência de sintomas e negavam também a existência de pesquisas científicas que comprovavam com certeza a aplicabilidade, o uso de cigarro ao câncer de pulmão. A indústria da pornografia tem recusado a assumir também a incidência desses sintomas que eu acabei de ler ao uso constante de pornografia. Porém, os avanços da pornografia na internet eles são rápidos e fazem com que as pesquisas científicas se tornem obsoletas muito rapidamente. Outros desafios ligados à pesquisa científica é que não se sabe ao certo as consequências do uso de pornografia. Por que não se sabe ao certo? Tentaram fazer uma pesquisa científica ligada ao uso de pornografia e tentaram separar, lá nos Estados Unidos, 2 grupos de pessoas. Um grupo que consumia pornografia e outro grupo de jovens que não consumia pornografia. Não conseguiram fazer a pesquisa científica. E por que não conseguiram fazer essa pesquisa científica? Porque não encontraram um grupo de pessoas que não haviam consumido pornografia. Dados científicos mostram que a idade do homem para o consumo de pornografia tem reduzido cada dia mais. Estima-se que meninos começam a consumir pornografia aos 10 anos de idade. E ainda não se consegue medir as consequências disso. Então, como é que as pesquisas científicas estão trabalhando agora para comprovar alguns desses sintomas nas pessoas? Através da abstinência. E o texto que eu tenho em minhas mãos, que tem trazido as informações aqui para vocês, o título dele é exatamente esse. A eliminação do uso de pornografia revela suas causas. Então, se eu não consigo trazer cientificamente 2 grupos de pessoas para compará-los, um que usa pornografia e um que não usa pornografia, qual que tem sido a estratégia dos pesquisadores e dos cientistas? Retirar a pornografia, a abstinência. Isso traz também alguns outros desafios. Tem que haver honestidade por parte das pessoas que participam dessas pesquisas. Só que, olha que interessante. Por que alguns homens têm buscado a abstinência da pornografia? Exatamente por conta dos seus sintomas. Demora algum tempo para você perceber as mazelas da pornografia na sua vida diária. E por isso que eu comecei o vídeo falando sobre a sua produtividade. Algumas pessoas têm notado o aumento exacerbado da capacidade produtiva depois de retirarem a pornografia. Eu também sou prova disso. Durante muito tempo eu fui viciado em pornografia e a retirada da pornografia da minha vida me trouxe benefícios muito grandes, como, por exemplo, produtividade. Algumas pessoas conseguem perceber a melhora nos sintomas da pornografia, nos sintomas causados pelo uso da pornografia, em algumas semanas. Mas algumas pessoas podem demorar alguns meses para perceberem esses benefícios. O uso de pornografia na internet tem causado também, tem sido chamado pelos cientistas de o grande experimento online. Por quê? Porque talvez não exista nada na humanidade, não exista nenhuma outra coisa que foi consumida tão fortemente pela humanidade durante toda a história. Enquanto algumas pesquisas científicas são feitas por amostragem, o uso de pornografia tem sido consumido pela grande maioria da humanidade. Alguns dos sintomas precisam ser tratados de forma mais assertiva. Eu vou falar sobre alguns aqui com vocês. Por exemplo,
baixo desejo sexual, baixo desejo de fazer sexo com parceiros, com a parceira, perda da ereção da manhã, dificuldade de chegar-se ao clímax com a parceira, ou retardamento da ejaculação, ou ejaculação precoce, dificuldade de ativar ou de manter a ereção durante a penetração, aumento na escala do material pornográfico para materiais mais extremos ou materiais diferentes da sua orientação sexual. Esses são alguns dos sintomas relacionados à dificuldade de performance sexual. Dificuldade de concentração. Quais são alguns sintomas que trazem a dificuldade de concentração por parte daqueles que consomem pornografia na internet? Ansiedade social, dificuldade de concentração, perda da motivação, depressão, distúrbio emocional, despersonalização, perda da autoconfiança, baixa energia e fadiga sem explicação, distúrbios pornográficos com flashback daquilo que você consumiu durante o dia, durante aquilo que você consumiu na internet, dúvidas com relação à identidade sexual, aumento de ansiedade e transtorno obsessivo compulsivo. E olha que interessante, aqui nessa pesquisa científica que traz resultado de diversas pesquisas científicas que eu estou trazendo para vocês, mostra que algumas pessoas podem estar sendo diagnosticadas de forma errada. A pessoa sente depressão, vai ao médico e ao psiquiatra e acaba sendo diagnosticada de forma errada. Sendo que a mera abstinência do consumo de pornografia na internet já poderia trazer grandes resultados. Quais são os indicativos? Quais são os indicativos de vício? De que você já está viciado? Se você está buscando sempre um material mais extremo, significa que pode ser um indicativo que você já esteja viciado. Inabilidade de sair. Você não consegue parar de consumir o material pornográfico todos os dias. E é engraçado que um dos sites de pornografia, o maior site de pornografia do mundo, reportou números que mostram o consumo de pornografia no Brasil. Em média, o brasileiro tem consumido 10 minutos de pornografia por dia. No Reino Unido, saiu um estudo que mostra que as pessoas estão consumindo 2 horas de pornografia por semana. Constante repetição no consumo de pornografia, mesmo depois de se recuperar de sintomas, ou seja, passa por um tempo, 2, 3 semanas sem o consumo de pornografia, depois volta a consumir pornografia. Isso mostra que você também está viciado, isso mostra que é um dos sintomas. Outros sintomas: irritabilidade, insônia, deita e não consegue dormir, tem que ir lá consumir pornografia, masturbar para depois conseguir dormir. Dor de cabeça, ataque de pânico, depressão, sudorese, perda de focos, perda de foco, letargia, a pessoa fica numa preguiça descomunal, pensamentos suicidas e desejo incontrolável do uso de pornografia. E olha que interessante, o uso de pornografia ele está ligado também a
a constante novidade. Alguns pesquisadores receberam relatos de pessoas que consomem pornografia que essas pessoas começaram a se masturbar com a mão não dominante para conseguirem clicar com a mão dominante e mudar o tipo de pornografia que elas estão consumindo. Gente, parece engraçado, mas não é piada. A situação é séria. Nós estamos vivendo em um momento em que nós não conseguimos medir a dimensão do problema causado pela pornografia na internet. Alguns casais podem estar sendo desfeitos, alguns casamentos podem estar sendo desfeitos pelo simples uso, pelo simples consumo, simples no modo de dizer. O consumo de internet, de pornografia na internet, ele tem sido tão fácil, tão acessível, que as pessoas não conseguem perceber as mazelas que ele pode estar trazendo para dentro dos lares. O que mais que eu posso trazer aqui para vocês? Gente, o assunto é extremamente longo. Quais são algumas das causas da disfunção sexual? E olha que legal. Homens têm buscado ajuda em fóruns de internet, ajudas de profissionais também. E a maioria dos profissionais não estão preparados para receber, para entregar ajuda a essas pessoas, porque não conseguem associar os sintomas ao uso de pornografia, ao uso da pornografia. E a maior causa que tem feito homens procurarem ajuda é a disfunção sexual. As disfunções ligadas ao sexo. E algumas pesquisas têm mostrado resultados consistentes em homens que treinaram a sua vida sexual da forma correta. Olha o problema que nós estamos enfrentando. A juventude tem aprendido, as pessoas mais jovens têm aprendido questões sexuais, porque, gente, é um desafio. Eu nunca conversei com meu pai sobre pornografia, nunca tive orientação de ninguém com relação à pornografia, ao uso de pornografia, nunca tive também aprendizado sexual, nunca ninguém chegou para mim e falou sobre questões sexuais e como é que as pessoas têm aprendido, como que o homem tem aprendido hoje sobre questões sexuais. Através da pornografia. Qual que é o problema disso? A pornografia ela é desenhada de forma diferente, de uma forma completamente distinta daquilo que é na realidade. Na vida real você precisa cortejar, na vida real você precisa trabalhar a mente da mulher, na vida real você tem que ter preliminares e a pornografia ela não prega isso. A pornografia ela mostra, ela traz um cenário completamente distinto daquilo que o homem encontra na vida real. E aí, na hora que o cara encontra uma namorada, na hora que ele vai desenvolver a sua vida sexual de forma real, ele começa a encontrar problemas. Porque ele se preocupa com a performance, ele se preocupa com penetração. E na pornografia é interessante que o cara já chega e já vai meter logo. E se você fizer isso na vida real, meu irmão, a mulher vai querer te dar um murro, vai querer te dar uma porrada. Por quê? Porque você não teve uma preparação, você não fez com que a mulher se excitasse primeiro. E aí o cara começa a se frustrar. Exatamente por conta dessa falta de orientação, a pornografia tem se tornado a professora de muitos homens e de muitas mulheres também. O maior site de pornografia tem mostrado um aumento no consumo de pornografia pelas mulheres. E existe uma pornografia destinada a mulheres que visam não as fantasias masculinas, mas agora as fantasias femininas. E isso tem gerado grandes problemas. Olha que pesquisa interessante sobre disfunção sexual, e o vídeo já ficou bem longo, já estamos chegando aqui aos 20 minutos. Eu quero trazer mais informações para vocês em uma segunda etapa, mas eu já vou finalizar com relação a isso aqui. A disfunção erétil, ela
até um tempo atrás, ela era problema exclusivo de homens acima de 40 anos. Mas algumas pesquisas na França e na Itália têm mostrado um aumento considerável da disfunção erétil em jovens de 18 a 24 anos. Jovens de 18 a 24 anos não tinham problema de disfunção erétil até pouco tempo atrás. E hoje já estão apresentando esses sintomas. Em 2011, uma pesquisa no Japão mostrou que 36% dos homens de 16 a 19 anos apontaram redução ou extinção do interesse sexual pelo sexo oposto. Nós estamos tratando aí de um problema mundial, de um problema de saúde pública, e nós não podemos desprezar a importância desse assunto. Nós não podemos desprezar. Se você tem consumido pornografia na internet e tem sentido que você pode ter mais disposição, que você pode ter mais resultados na vida, eu te aconselho a se abster do consumo de pornografia na internet durante um período de tempo. Que seja 1 mês, 2. Se você parar de consumir por esse período, eu tenho certeza que você vai começar a experimentar aumento de produtividade, bem como redução em sintomas que talvez você não esteja ligando ao consumo de internet. Esse é o meu apelo por hoje. Fica aí a dica para o vídeo de hoje no nosso canal Casamento ao Máximo. Eu trago mais informações em um novo vídeo em breve para vocês, quando eu conseguir estruturar mais informações com relação ao uso de pornografia na internet. Meu nome é Kepler e esse é o canal Casamento ao Máximo. Até o próximo vídeo.